Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Certo? Vamos lá falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, tem muita coisa importante. Vou começar pelo conselheiro, né, que protocolou um pedido de impeachment, né, contra o Augusto Melo, tá? Já é o terceiro, né? Red Trick é o terceiro pedido de impeachment aí. O conselheiro que fez o pedido dessa vez é o Paulo Roberto Bastos Pedro, né, mais conhecido como Paulo Pedro. Ele faz parte do CORE, né, o Conselho de Orientação do Corinthians. Ele protocolou o pedido de impeachment, tá? Baseado no acesso que ele teve às contas do clube, tá? A publicação deve ser agora analisada, né, pelos órgãos, né, internos do clube, Conselho Deliberativo, e pode resultar em uma nova, né, tentativa de destituição de Augusto Melo do cargo, tá? Entre os motivos que estão lá para esse novo pedido, tá? Falta de transparência nas informações, principalmente das contas que foram entregues, né? O aumento das despesas, né? Uma dívida que aumentou em um ano apenas em 820 milhões de reais. Enfim, déficit financeiro, né? Contratação de empresas sem recomendação do compliance, colocou lá as doações da Arena, enfim, lá no balanço. É uma loucura, né, velho? Muita coisa realmente que aconteceu. Já é o terceiro pedido de impeachment, tá? É bom lembrar que foi protocolado, né, pelo Paulo Pedro, que é conselheiro, né, do Corinthians, e que faz parte da Chapa 82, Movimento Corinthians Grande, que apoiou Augusto Melo na última eleição, tá? Então, só para você ter uma ideia, muita gente já rachou, né, com Augusto Melo por falta aí de confiança no trabalho, né, do presidente corintiano. Será que vai ser empichado? Vou te falar o que os Gaviões pensam sobre isso agora. Nas últimas votações, né, nas últimas tentativas de votação, nas últimas reuniões, né, que teve, você sabe muito bem, né, que nós tivemos aí aquelas reuniões para votar o impeachment do Augusto. As torcidas organizadas compareceram, né, por lá, e falando, né, que poderia ser uma tentativa de golpe, não deixaram, tá, acontecer as reuniões, tá? A votação, enfim, acabou lá sendo um tumulto bem grande e não rolou, tá? Mas hoje os Gaviões da Fiel divulgaram, né, uma nota oficial que não vão mais se opor. É uma nova, né, posição dos Gaviões em relação, tá, a Augusto Melo. Vamos lá, confira a nova posição dos Gaviões sobre Augusto Melo. No último sábado, a diretoria dos Gaviões se reuniu com os associados para apresentar o trabalho de fiscalização no Corinthians e expressar a crescente preocupação com os rumores do clube. Diferentemente dos momentos anteriores, quando o Corinthians lutava contra o rebaixamento e buscávamos um fim de ano em paz entre todos os corintianos, e diante de um cenário crítico atual, o Gaviões da Fiel não irá se opor a nenhuma reunião que paute a proposta de impeachment do atual presidente. Essa decisão é motivada por fatores graves: repetição de erros de gestões anteriores, como problemas recorrentes na base, nomeações com viés político, mostra a falta de aprendizado e compromisso com o clube, a gestão está em desmanche, com alto rodízio em cargos importantes e retorno de figuras antes opositoras, o que levam dúvidas sobre os reais interesses por trás dessas movimentações. Tudo que eu já avisei vocês e vim avisando há um bom tempo, tá? A falta de transparência e de respostas a questionamentos feitos em reuniões do Conselho e em outras instâncias é inaceitável. Diante disso, exigimos que Augusto Melo venha a público pelos canais oficiais do clube para apresentar respostas claras aos pontos pendentes, um plano de ação com prazos definidos, a divulgação do orçamento de 25 e a apresentação de relatórios trimestrais. Também recomendamos a criação urgente de um comitê executivo da presidência, com corintianos externos, sem vínculos políticos ou empregatícios com o clube. Está tudo aqui, né, na nota, né, dos Gaviões, tudo que eu estou falando, né, está colocado aqui, ó, só para, né, você ter uma ideia, né, do que está acontecendo, tá? Aguardaremos o posicionamento, tal, pelo Corinthians com muito amor até o fim, Gaviões da Fiel torcida, tá certo? Então, gente, pelo jeito está acabando para Augusto Melo, né? Não tem ninguém mais, né, que possa segurar
o presidente corintiano que, né, tem feito realmente uma gestão bem ruim à frente do Corinthians. Comenta aqui embaixo o que você acha agora, né, com os Gaviões aí praticamente, né, dizendo praticamente não, deixaram claro que não vão se opor mais ao impeachment do presidente. Comente aqui. Olha só, quando volta o zagueiro Gustavo Henrique, hein? Muita gente, né, não informou isso para você. Aliás, ninguém te informou isso, né? Só foi informado que ele vai ficar 30 dias, ou melhor, né, foi informado que ele passou por uma hérnia, né, uma cirurgia de hérnia, retirada de hérnia, e eu tô te informando agora, já revelei, né, 30 dias fora, tá? Olhando os próximos jogos, né, do Corinthians, né, a gente está hoje no dia 5 de maio, então 5 de maio, 5 de junho, né? 5 de junho, o nosso querido Gustavo Henrique voltaria só contra o Grêmio, então no dia 12 de junho, tá? Um jogo fora de casa, né, pelo Campeonato Brasileiro. Então o Gustavo Henrique ainda vai desfalcar o Corinthians contra América de Cali, Mirassol, Racing do Uruguai, Santos, Novo Horizontino, Atlético Mineiro, Huracan, Vitória. São 7 jogos, né? E ele voltaria contra o Grêmio numa quinta-feira, né, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, tá? Então o canal Café do Setorista sempre te deixando informado, sem nenhuma dúvida, sempre bem informado e sem nenhuma dúvida, tá? Um mês, Gustavo Henrique fora, são 7 jogos ainda que ele vai desfalcar o Corinthians que tem problemas no sistema defensivo. Aliás, vou te falar de um deles que pode ir embora. Deixa o like aqui. Olha só, Félix Torres está de saída do Corinthians, né? Muita gente tem comentado sobre isso, né? Muita gente falando que tem proposta, que tem time querendo, enfim. Eu não tenho nenhuma confirmação de proposta pelo Félix Torres, de time brasileiro, né, ou de time do exterior. Tem sondagem, sim, mas vários jogadores do Corinthians têm sondagem. O que está acontecendo, então, em relação a Félix Torres? O Corinthians não quer mais contar com o jogador, tá? E diferente, né, de informações que o Corinthians pode facilitar, claro que pode, essa informação é super verdadeira, tá? Mas a informação que eu tenho vai mais além. O Corinthians está oferecendo o Félix Torres no mercado, né, para tentar avançar na saída do zagueiro. Então a gente vai ter, né, que aguardar, tá? Aguardar aí os próximos passos, né, e a próxima janela também. Mas o Corinthians está oferecendo o Félix Torres no mercado. O Corinthians tem a intenção de repassar a dívida, né, já que contratou ele do Santos Laguna. O Corinthians já entendeu que vai perder dinheiro, está disposto a isso. O Corinthians pagou muito caro pelo Félix Torres, foram 6,5 milhões de dólares, meu amigo. É muita grana, tá? Você multiplica isso por 6 praticamente, né? É muita grana. Então o Corinthians realmente vai perder dinheiro, não tem jeito, porque comprou, né? Pagou mal, né, cara? Pagou muito, pagou alto pelo Félix Torres por um zagueiro equatoriano, que depois se mostrou, né, que é um zagueiro de qualidade duvidosa. Aliás, um dos motivos que o Corinthians não quer mais contar com o Félix Torres é que ele não passa segurança, algo que o canal Café dos Setores já observou desde as primeiras semanas do Félix Torres no Corinthians, e quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre falei sobre isso. Hoje, comissão técnica, diretoria, todos entendem que o Félix Torres pode entregar a paçoca a qualquer momento. Ter o Félix Torres em campo em jogos decisivos é correr um grande risco. Se você está fazendo um jogo bom e de repente colocar tudo a perder, se você está disputando uma final e de repente colocar tudo a perder com um pênalti, com uma expulsão, Félix Torres não passa segurança nenhuma dentro do Corinthians, e o Corinthians quer vender o jogador, está oferecendo ele, tá, no mercado do futebol, para clubes brasileiros, para clubes da América do Sul, já que ele é um jogador, queira ou não, de seleção equatoriana. O Corinthians tem trabalhado oferecendo também um jogador na América do Sul, na América do Norte, em vários mercados, para tentar, né, realmente aí se desfazer do jogador, que é caro para o Corinthians, tá? Realmente foi uma contratação lunática. Deixa eu